da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Edson, da Denominação Batista, filiado à Convenção Batista Brasileira. Quero dividir com você alguns pensamentos que Deus colocou no meu coração após eu receber uma pergunta extremamente importante. A pergunta foi a seguinte: existem anjos de Deus que viram homens disfarçados na terra para pregar a palavra de Deus ou dar respostas a alguém se Deus mandar? Eu vou reformular um pouquinho essa pergunta. Os anjos desejam pregar o Evangelho em nosso lugar, mas não podem? É muito comum no meio evangélico nós ouvirmos pessoas dizendo que os anjos desejam pregar o Evangelho. Porém, essa honra foi dada aos seres humanos. Será que a Bíblia diz isso realmente? Os anjos têm esse desejo de tomar o nosso lugar e proclamar a mensagem de salvação de Deus? Um dos textos que muitos usam para apoiar esse pensamento está registrado na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Analisando, veremos que o texto completo ele fala a respeito das profecias da salvação que aconteceriam através da vinda de um Messias sofredor. Os profetas da antiguidade certamente não tinham pleno conhecimento de como Deus faria isso acontecer na história, mas criam que esse tempo chegaria, ou seja, pela fé na mensagem de Deus. É isso que diz os versos imediatamente ao versículo 12, ou seja, versículo 10 e 11, que no seu contexto geral diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. Esses profetas tiveram revelação do que Deus faria, mas certamente não a compreenderam naquela época, totalmente em detalhes. Apenas aqueles que viveram no tempo da revelação plena, seus apóstolos ou seus servos, viram a grandeza da obra da salvação de Cristo em benefício de seus eleitos, que fora profetizada pelos servos lá no passado. As boas novas da salvação, que chamamos de Evangelho, chegaram até nós e têm se desenvolvido e vai se desenvolver até o final do último dia, o dia do juízo final. Deus tem o controle dessa obra. Mas o que significa a frase coisas essas que os anjos anelam prescrutar? Versículo 12, então. Em primeiro lugar, precisamos entender o significado da palavra anelam e prescrutar.
Anelar é desejar algo. Perscrutar é averiguar, é investigar, é sondar. Assim, isso significa que os anjos estão intensamente interessados nessa redenção conduzida por Deus, que tem como alvo a salvação do ser humano. Embora sendo anjos, eles não têm pleno conhecimento daquilo que Deus deseja fazer, mas desejam ardentemente contemplar a obra de Deus sendo realizada através dos tempos. Essas coisas que eles desejam conhecer é esse desenrolar do cumprimento do Evangelho através dos tempos. Ou seja, em nenhum momento a Bíblia diz que os anjos desejam pregar o Evangelho. Esse é um pensamento errôneo. Quem tem a responsabilidade de pregação são os servos de Cristo. Os anjos não sentem inveja deles, ou seja, de nós, mas fazem o seu papel designado por Deus nesse desenrolar contínuo do plano de Deus através dos tempos. Assim, a responsabilidade da pregação é minha, é sua. Os anjos sabem muito bem disso e nem ousariam a desejar isso. Espero ter sanado algum tipo de dúvida que porventura existisse. Que Deus os contemple com a sua bênção.